Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, pela sua casa, pela sua família, pelas irmãs que estão comigo sempre nesse ministério, em nome do Senhor Jesus, como intercessoras, e por todos os mantenedores desse ministério, aleluia, e pela minha vida, em nome do Senhor Jesus. E louvemos ao Senhor pela oportunidade de a gente ter chegado ao finalzinho do livro de Números, aleluia, terminando hoje o capítulo 36, do 1 ao 13, em nome do Senhor Jesus. Ô Senhor, muito obrigada mesmo, Deus, o Senhor é maravilhoso, aleluia. Minha irmã e meu irmão, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que orando uns pelos outros, que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós vamos estudar aqui o capítulo 36 e depois que a gente terminar o livro de Números nós vamos dar uma pausa, porque como eu já disse é uma escola online e depois que a gente der essa pausa a gente retorna em fevereiro estudando o livro de Deuteronômio para a glória do nome do Senhor Jesus. E se você tiver alguma dúvida você coloque aí para mim. Vai ter uma playlist já formada, assim como tem uma playlist do livro de Êxodo. Estuda lá, recorda. Tem uma playlist do livro de Levítico. Estuda, recorda. Espera esse tempo para estudar. Pega a sua Bíblia, vai fazendo a marcação ali, anotando passo por passo, recordando os estudos, porque aí nunca mais você vai poder dizer: eu não entendo nada de Velho Testamento, eu não entendo nada que está no Pentateuco, eu não entendo nada que está na Torá. Entende sim, porque graças ao Senhor, o Senhor me deu sabedoria para te ensinar, minha irmã, tudo com calma, ainda trazendo sabedoria para você, para os dias de hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então recorde esses estudos, faça a sua anotação em nome do Senhor Jesus. Eu tenho aprendido com os rabinos para poder te ensinar, trazendo coisas aqui da tradição oral. O que é a tradição oral? É a Torá que não foi escrita, porque existe duas Torá. Essa que nós lemos, que está conosco, que foi impressa, e aquela que não foi escrita, que foi passada de pai para filho, até chegar em Moisés, que hoje os judeus chamam de Talmud, com um compêndio muito grande de rabinos ali, com comentários rabínicos. Então trago um pouco disso para cada um de vocês. Então, em nome do Senhor Jesus, esteja ali aproveitando essas férias do ministério aqui, para você estar estudando novamente, tá bom? E se tiver alguma dúvida, me pergunta em nome do Senhor Jesus. Deixa aí que eu vou ter um enorme prazer em te responder todas as suas dúvidas, porque o que eu quero é que você aprenda. Porque quando nós estudamos a Torá, que é tudo que Jesus repetiu, tudo que os discípulos repetiram, tudo que os apóstolos repetiram, então tudo que os profetas repetiram, então nós ficamos pessoas mais sábias, mais mansas, pessoas mais inteligentes para viver a nossa vida, os nossos dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós entendemos muito do coração do nosso Deus, tá bom? Então, vamos para o nosso estudo. Se você não é inscrito, se inscreva aí, porque a partir do momento que você se inscreve, você está nos dando também autorização espiritual para que possamos te ajudar em suas batalhas, em nome do Senhor Jesus. Bem, então veja que o capítulo final do livro de Números, né, vai tratar então da questão do casamento das filhas de Zelofeade. Pois veja que este era um assunto muito preocupante para aquela geração ali, para aquela comunidade. Pois se elas receberam uma herança, então é certo que os homens que se casassem com elas, é claro que eles também teriam direito na terra delas, né? E aqui eles tinham acabado de definir a questão das terras. Então aqueles homens ali da tribo de Manassés foram até Moisés reivindicando a causa, porque, olha, como que vai acontecer? Elas receberam a herança e depois como que vai ficar essa história, Moisés? A terra depois vai deixar de ser nossa também? A terra vai ser dividida? Então, o que aconteceu? Moisés teve que resolver essa situação com o Senhor, né? Então, ficou decidido ali que o quê?
né? No versículo 8 diz, né? Nós vemos que Moisés, então, deu uma ordem para que cada moça que herdasse uma propriedade na terra de Israel, então ela deveria se casar com alguém da tribo de seu pai, para que nenhuma herança fosse transferida de uma tribo para outra. Então o versículo 10 diz que as filhas de Zelofeade, elas fizeram conforme o que Deus tinha ordenado a Moisés. E no versículo 11 é citado o nome delas, porém numa ordem que é citada no capítulo, não na ordem que é citada no capítulo 27, pois é citada Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Mas aqui é citado Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa. Então, no capítulo 36, elas foram mencionadas, né, numa ordem de nascimento, porque dizem que elas foram se casando de acordo com a idade delas. Mas lá no capítulo 27, elas foram citadas de acordo com a sabedoria que elas tinham. Entendeu? Talvez o nível de inteligência, ou talvez pela atitude que elas tiveram de se posicionar e ir até Moisés. Então, essa foi a ordem de citação. E aqui trocou porque foi a ordem de nascimento, entendeu? E a ordem também foi obedecida pelo casamento. Elas se casaram uma atrás da outra de acordo com a sua idade. E aí o capítulo termina dizendo que elas se casaram dentro das famílias dos descendentes de Manassés, filho de José, para que a herança permanecesse dentro da família do pai delas. E aqueles eram os mandamentos e as leis que o Senhor, né, tinha dado aos filhos de Israel através de Moisés nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, perto de Jericó, ou seja, antes deles entrarem em Canaã. Então assim termina o nosso estudo do livro de Números. Aleluia! Mas qual a sabedoria para nós hoje? Bem, veja que no capítulo 27 nós estudamos que as filhas de Zelofeade, elas foram lá e reclamaram diante de Deus o direito à herança, ou seja, o direito que elas tinham de receber a terra que pertencia a Zelofeade, que era o pai delas. E Deus achou essa reclamação justa e deu ordem para que Moisés escrevesse na Torá o direito das filhas na herança dos pais. Só entenda que uma coisa, minha irmã e meu irmão, que para que aquela herança, né, ficasse com elas, gerou para elas ali um acordo de fidelidade com a tribo de seu pai, pois elas deveriam que cumprir esse acordo de fidelidade por resto da vida. Pois o texto diz, elas poderiam se casar com quem quisesse, desde que fosse dentro da tribo de seu pai. Então isso significa aqui uma certa privação de liberdade de escolha, não é? É como se Deus estivesse dizendo, olha, pode casar com quem você quiser, desde que seja primo, né? E isso porque a herança que tinha sido dado para elas não poderia se perder. Ou seja, não poderia sair da tribo de Manassés e ir para a tribo, digamos, de Benjamim. Não poderia sair da tribo de Manassés e ir para a tribo de Simeão. Era isso que estava sendo garantido aqui. A herança que foi dada para a tribo de Manassés ficaria dentro da tribo de Manassés. E veja que elas então foram obedientes. Então, as mulheres que lutaram tanto pelo direito à herança, aqui provaram realmente a importância que elas estavam dando àquelas terras. A importância que elas estavam dando à herança de seu pai. Porque às vezes, minha irmã, nós recebemos algo do Senhor, mas vai chegar um momento em que nós vamos ter que provar que se nós realmente damos importância àquilo que nós recebemos do nosso pai. Né? Igual nós temos uma herança espiritual, que é a nossa salvação, não é? Nós temos. Mas então saiba que é justamente no casamento, né? Pela escolha do nosso cônjuge, né? É que nós realmente mostramos para o Senhor se nós realmente damos importância a essa herança espiritual que nós temos. Porque se você realmente
preza essa herança espiritual, a salvação que você recebeu do Senhor, é claro que você quer constituir uma família com alguém que realmente ama o Senhor exatamente como você, minha irmã e meu irmão. Entendeu? Você não vai querer se casar, se unir com uma pessoa que despreza o nosso Deus. E assim são todas as escolhas que você faz na sua vida. Porque se você realmente valoriza essa herança espiritual que você recebeu do Senhor, que é a salvação, em todas as suas escolhas, minha irmã e meu irmão, você tem que provar que realmente você valoriza essa herança espiritual que você recebeu. As filhas de Zelofiade aqui, elas demonstraram que elas realmente davam valor a essa herança que elas receberam. Elas passaram por uma privação. Qual é a privação? Irmã, não, elas podiam casar. Elas não tiveram que ficar solteiras. Tá. Mas elas tinham que casar dentro de quê? Dentro da tribo. Com primo. Isso é uma privação, minha irmã e meu irmão. Era como falar assim, olha, não olhe nem para o lado, é só aqui, ó. Você vai olhar nessa direção. Pode casar com quem quiser, desde que seja nessa direção. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E elas foram obedientes, porque a obediência mostrava a importância que realmente elas estavam dando para aquela herança por qual elas tanto lutaram. É na obediência que nós demonstramos para o Senhor o quanto que nós damos importância, valor ao nosso Deus. E é por isso que o Senhor Jesus nos ensina que o amor a Ele está atrelado à obediência aos mandamentos. Porque não adianta dizer que ama o Senhor e desprezar os mandamentos. E desprezar a lei do Senhor. E desprezar a vontade do Senhor. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então que sejamos exatamente como as filhas de Zelofiade, obedientes, interessadas em provar o tempo todo para o nosso Deus que realmente nós estamos dando valor à herança que nós recebemos dele, essa promessa de salvação, que é o bem mais precioso que nós temos a conquistar nessa vida. Amém? Então, nesse finalzinho do livro de Números, vamos só agradecer ao Senhor. Falar, Senhor, muito obrigada, Deus, pela minha grande herança que eu recebi do Senhor, pela minha salvação. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço como filha. Eu te agradeço como filho. Eu te agradeço como igreja, Pai. Eu te agradeço pela salvação da minha família. É como igreja que eu te agradeço. Eu te agradeço pela fé, Pai. Eu te agradeço. E em nome do Senhor Jesus, eu te peço forças do Espírito Santo para que todos os dias eu venha demonstrar nas minhas escolhas o quanto eu realmente quero essa herança. Eu quero ser merecedora dessa herança. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. E eu retorno com o nosso estudo do livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio, em nome do Senhor Jesus, em fevereiro, que eu já falei que isso aqui é uma escola online, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma pausa agora, esse horário vai ficar um horário livre, tá? Então voltamos em fevereiro, se o Senhor assim permitir. E você vai colocando aí para mim o feedback, o que você acha, tá?
Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode colocar. Eu vou ter um enorme prazer de te responder ou te mandar um WhatsApp. Eu tenho o maior, enorme prazer. Eu já te falei que eu sou formada em teologia judaico-messiânica, estudei graças ao Senhor para isso. Eu tenho estudado, tenho recordado os meus estudos para te ensinar melhor em nome do Senhor Jesus e pretendo assim voltar com uma aula bem mais dinâmica em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que falam comigo, Giovana, você não aparece. Eu falo, é porque eu não tenho um estúdio. O dia que eu tiver um estúdio, eu vou aparecer em nome de Jesus, tá bom? Mas você sempre tá vendo aí meu rostinho, sabe como que eu sou, tá bom? Não sou nenhum fake, não, tá? Então, assim, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós vamos voltar com bastante novidades e você continue acompanhando aí no canal as nossas orações em nome do Senhor Jesus, que seguimos orando uns pelos outros, porque nós cremos que é orando uns pelos outros que seremos curados em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você e que esse mês seja um mês maravilhoso para você e para toda a sua casa, toda a sua família, um mês de festas, um mês de prosperidade, um mês de bastante saúde em nome do Senhor Jesus. Um beijo, amo você.